paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Lucas, mais especificamente, não o livro de Atos, mas o Evangelho de Lucas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos na sexta parte, que é a parte mais extensa, em que Jesus caminha da Galileia para Jerusalém no seu ministério. E hoje nós vamos ver algumas expressões aqui do capítulo 18. A primeira delas é a parábola do fariseu e do publicano. Jesus então está conversando com algumas pessoas e ele vai dar os seus ensinamentos através desta parábola. E ele diz que duas pessoas subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. E aqui o objetivo de Jesus é explicar o espírito com o qual nós devemos orar. O fariseu ora e ele faz toda aquela oração de aparência, toda aquela oração de eu faço tudo o que é necessário fazer, eu desempenho tudo, eu cumpro tudo, né? Eu jejuo, eu dou dízimo. Em verdade, a oração do fariseu era uma oração de orgulho. E Jesus diz aqui que, por essa palavra, ele ensina que esta sugestão, que esta ideia que as pessoas tinham de que eu sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo pelos meus méritos, isso estava errado. Veja, naquele tempo, as orações se davam no templo. Normalmente elas eram públicas. O que significa dizer isso? Significa que as pessoas ficavam em pé e elas oravam em voz alta. Quanto mais assim, querendo publicidade, mais alto se orava para chamar a atenção sobre si e sobre aquilo que estava dizendo. E ele estava dizendo coisas que eram orgulho, eram ostensivas. Eu jejuo, eu dou mais dízimo. Tá? Veja que o que ele está falando não é errado. Ele não estava orando uma coisa mentirosa. Não, mas era uma coisa de orgulho, de aparência. Ela tinha um espírito de orgulho. A sua oração estava errada. Então eu dou mais, eu faço mais, eu não preciso disso porque eu não sou pecador. Eu faço tudo o que é necessário, portanto eu não peco, eu não tenho necessidade de Deus, eu estou aqui apenas para cumprir um ritual. Não existia humildade. Ao contrário, aquele publicano orava em silêncio, porque era possível também orar em silêncio, orar para si, orar para Deus, em verdade. E quando ele orava, ele estava com convicção de que era pecado, a vida dele era pecaminosa, ele era um ser pecador. E ele tinha convicção disso porque ele batia no peito como sinal de tristeza e ele se chamava pecador, ele se dizia humilde, não digno. Portanto, a oração deste publicano era uma oração de reconhecimento que merecia punição por ser pecador, mas que estava ali lançando-se diante de Deus, diante da misericórdia de Deus. O resultado desta parábola, ensina Jesus, é que o fariseu foi para casa do mesmo jeito que saiu de casa, mas o publicano foi para casa aceito,
reconhecido. Porque o princípio aqui, meu amado, é o seguinte: o princípio é de que quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O publicano se humilhou, ele reconheceu, portanto, a sua oração foi ouvida e não a do fariseu, que fazia tudo isso, né? E que achava que aquele publicano era o pecador. Ele não. Ele não. Então aqui o que nós vemos é que o humilde arrependido, quando ele se coloca desta forma, de forma humilde, de forma arrependida, buscando a misericórdia de Deus, é aí que Deus é achado, é aí que Deus é encontrado. Então ele foi aceito, ele foi redimido, o fariseu não. O fariseu voltou do mesmo tamanho que foi, ele voltou do mesmo tamanho. Jesus continua então falando sobre as crianças. Ele chamava, ele trazia, as pessoas traziam crianças para que Jesus tocasse. Como assim tocar? O toque naquela época não é mal entendida como nós mal entendemos hoje, porque existem toques que foram desvirtuados. Era um toque de bênção. Então, quando as pessoas, principalmente as mais velhas e com autoridade religiosa e espiritual, tocavam os mais novos, isto era uma imposição de mãos. O que é uma imposição de mãos? Era uma ação de abençoar, era uma ação de bênção. Então as crianças eram trazidas para que Jesus as abençoasse através do seu toque divino. As pessoas reclamavam, não faça isso, ralhavam com elas, criticavam, e Jesus disse não, pode parar. Trazei as minhas criancinhas. Por quê? E eu explico por quê. Porque as crianças, com o seu jeito, com a sua pureza, com o seu desprendimento, mostram para nós o caminho da dependência, porque uma criança é dependente de um adulto. Então, quando nós somos crianças, nós dependemos, nós somos francos, nós somos receptivos para o amor de Deus, nós somos humildes, nós somos dados a esta ação divina. Então, esta franqueza, esta simplicidade, esta falta de maldade é que é requerida de todos aqueles que se aproximam de Deus. Esta confiança completa, esta entrega completa, esta maneira de vir de uma forma simples, de uma forma franca, é que é requerida das pessoas que se aproximam de Deus. Então ele está ensinando, sede como elas, sede mansos, sede simples, sede amáveis como as crianças. Ora, nisto, um jovem se aproxima de Jesus. Muito provavelmente, este homem tinha uma posição muito alta, uma posição de classe dominante, porque a palavra diz que ele era muito rico. Então, ele se aproxima de Jesus e ele faz uma lisonja. Como assim? Ele fala, bom mestre. Bom é uma característica, é um atributo que naquela época era atribuída apenas a Deus. Somente Deus possuía o atributo de ser bom.
Então ele fez uma lisonja, ele quis fazer um elogio, já de caso pensado, a Deus, a Jesus, né? Então ele faz um gesto impensado. Quando ele chama Jesus de bom, o que isto quer significar? Quer dizer que Jesus, para esta pessoa, tinha as mesmas qualidades, os mesmos atributos de Deus. Então, ele concordava que Jesus era tão importante, era um mestre que se destacava tanto que poderia ser comparado a Deus. Então, você imagina aqui que ele está fazendo esta lisonja para ganhar terreno, para ganhar simpatia de Jesus. E aí ele pergunta como merecer, como obter a vida eterna. Na verdade, ele queria saber como é que ele tinha que fazer para ser salvo. Jesus começa a falar, desmanchando aquela ação que ele fez em relação à lisonja. Primeiro, ninguém é bom senão um só, e este é Deus. Ou seja, Jesus entendeu o objetivo dele, que ele queria, amaciar o ego de Jesus para ganhar alguma coisa de Jesus. Jesus não se deixou levar por esta lisonja, que foi uma lisonja não aceita, exatamente porque Deus conhecia o coração desta pessoa. E Jesus, então, com esta palavra, ninguém é bom senão Deus, ele fez com que a pessoa, primeiro, já refletisse sobre o que pedia. Opa, se só Deus é bom, o que você está me pedindo? O que você está buscando? Ele estava despreparado para o pedido que fazia. A vida eterna, a salvação, era uma vida na presença de Deus. Mas que presença era esta? Eu quero ser salvo, então eu quero ter uma vida eterna na presença de Deus. Tá, mas que presença era esta? Só Deus é bom. Significa que estar na presença de Deus é estar na presença da temível pureza de Deus. Quem pode estar presente diante de um Deus que é puro, que é santo? Se ele tivesse consciência disso, ele não estava pedindo para ser salvo, ele estava pedindo para ter misericórdia, não recompensa. Não era recompensa que ele teria. Ele deveria pedir misericórdia e não recompensa. Por que eu digo recompensa? Porque Jesus diz para ele, ora, você não sabe o que diz as Escrituras? Ele diz que sim. O que ele estava dizendo? Ele pede 5 mandamentos. Ele cita dos 10, ele cita 5. Ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Bom, estes são 5, mas existem outros 5 e existe ainda 2 que são os principais, o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo mandamento, Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu corpo, ou seja, absolutamente. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo. Então, quando ele diz os 5 mandamentos, ele fica tranquilo. Não, mas eu tenho guardado, eu tenho respeitado. Beleza. Então, se você respeitou isto tudo, significa que você ainda tem que fazer mais uma coisa. Qual é esta outra coisa? Vai, vende tudo e dá aos pobres. Opa!
se Deus é bom, eu cumpro estes mandamentos, mas eu preciso cumprir os outros 5, principalmente os 2 primeiros. Ora, isto significa, os 2 primeiros que eu digo, os 2 mais importantes segundo a lição de Jesus. Ora, então ele não tinha pensado propriamente dito em tudo que significava cumprir os mandamentos, porque vai, vende tudo e dá aos pobres, é cumprir os 2 primeiros mandamentos, na escala, na padronagem de Jesus. O jovem, portanto, não estava na altura deste padrão. Ele não poderia servir a Deus sem o seu dinheiro. Ele não tinha pensado profundamente no que é salvação. Qual é o verdadeiro significado da bondade de Deus? É também estender isso para as pessoas. Doar tudo demonstra o quê? Que eu tenho um único Deus, que é Deus, o Senhor, e não Mamon, e não as coisas. Quem ocupa o primeiro lugar no coração? Quem ocupa, meu amado, o primeiro lugar no seu coração? Qual a sua posição diante das exigências da lei? Ah, Eleni, mas a lei ela já foi deixada para trás porque Jesus já veio em amor. Sim, Jesus veio em amor cumprindo a lei. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, esta é a lei, esta é toda a lei. Você entende que antes era uma coisa, agora é a mesma coisa ampliada? Ou seja, Jesus veio cumprir a lei e veio me mostrar como eu cumpro a lei. Como eu me coloco diante da exigência da lei, de um Deus santo, de um Deus bom. Porque esta é um atributo de Deus. Deus é santo, mas Deus é bom, Deus é justo. Quem ocupa o primeiro lugar no meu e no teu coração? Depender de Deus é colocar Deus no centro. Deus no centro. E aqui Jesus faz uma colocação bastante hilária. É como se fosse uma piada, né? Mas tem um sentido moral bastante profundo. Depender de Deus não é depender dos meus esforços, seja porque a minha realização moral, porque eu sou puro, porque eu vou à igreja, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu isso, porque aquilo, porque eu tenho realização no trabalho, realização artística, realização familiar, porque eu tenho realização na sociedade. Não é o teu status, meu querido. Depender de Deus é depender de Deus. É estar livre de tudo isso e depender apenas de Deus. Mas veja, existe um ditado que diz que as riquezas eram sinal da bênção de Deus. Isso não está errado. Mas o errado é fiar nisso e dizer que é isso que me abençoa. Não é isso que me abençoa, é o contrário. E aí ele fala, né, a respeito do camelo. Ele fala então de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Bom, veja, existe aqui um problema, uma diferença de tradução, tá? Quando eu falo camelon, eu estou falando de cabo. Quando eu falo camelon, eu estou falando de camelo. Então, pode ser um problema de tradução? Pode até ser um problema de tradução. Jesus coloca aqui como se fosse uma piada, uma ilustração engraçada, né? Como é que um camelo vai passar pelo fundo de uma agulha, né? Então, aqui, na verdade, ele está falando pode ser também de uma outra situação. Então, essa imagem aqui, nós estamos vendo um camelo
E nós estamos vendo uma porta e aqui o que eles chamavam de agulha, que é uma porta pequena que era aberta e dava suficientemente para um homem se espremendo entrar na cidade. Então, isso me lembra, o amado também deve lembrar, quando a gente fala de uma porta estreita. Opa, nós já vimos isso lá no Novo Testamento, né? Entrar pela porta estreita, que significa dizer a salvação não é nos dada de uma maneira assim, de uma porta muito grande. Não é todo mundo que vai entrar. São apenas algumas pessoas que estão adequadas e elas estão com um espírito, né, de arrependimento, um espírito de entrega. Né? Eu não posso entrar como um camelo com uma porta estreita, carregada de coisas. Quando nós entramos na salvação, nós nos despojamos de tudo e nós entramos por uma porta estreita. A salvação, né, então, está para quem? E aí eles questionam, pô, mas se os ricos que são pela ideia daquela época, os ricos que são abençoados por Deus, não entram. Então, que esperança existe para aqueles que não são ricos, aqueles que não têm essa visão de estarem sendo abençoados por Deus, porque só os ricos estão abençoados? A riqueza era um tipo de bênção, é um espelho da bênção, né? Não há mesmo, claro que não há, porque a riqueza não tem nada a ver com isso. Deus salva ricos e pobres. Não é a riqueza ou a pobreza o critério para a salvação. O critério para a salvação é outro. Então, onde há o espírito de abnegação, o espírito de entrega, de arrependimento, aí é a salvação, porque a salvação é graça de Deus, a salvação é dádiva de Deus. E aí não é o que a riqueza faz, o que ela não faz é Deus quem faz, porque Deus supre todas as necessidades dos seus servos. Logo em seguida, ele fala mais uma profecia de paixão. Nós já tínhamos visto isso na passagem de 5:35, ele fala sobre a paixão. Na passagem de 9:22, ele fala sobre a paixão. Na passagem de 9:43 e 45, ele fala sobre a paixão. Na passagem de 12:50, ele fala sobre a paixão. Na passagem de 13:32 e 33, ele fala sobre a paixão, e ele fala sobre a paixão em 17:25. Aqui ele fala de novo, é a 7ª vez que Lucas registra que Jesus está falando, que está indo para Jerusalém exatamente para a paixão. E ele diz, ele prediz o seu sofrimento, ele prediz as ofensas, o dano, a morte que ele vai sofrer. Mas logo em seguida ele diz que isto não é derrota. Por que isso não é derrota? Porque a paixão é uma vitória. Hoje nós entendemos isso porque Jesus morreu por nós. Ele teve que morrer por nós. A morte dele foi uma morte vicária, foi uma morte de libertação. Hoje nós entendemos isso. Estes apóstolos entenderam isso um pouquinho depois, porque até então eles não tinham entendido também. Finalmente, quando ele está indo para Jerusalém, ele passa por Jericó. E lá em Jericó ele faz algumas coisas. A primeira coisa que acontece é a cura de um cego. Ninguém diz o nome deste cego. Lucas não fala o nome deste cego. Diz que ele estava à beira do caminho quando Jesus estava entrando em Jericó. Jericó podia ser passagem, né? Dependendo de por onde você ia para Jerusalém, você poderia passar por Jericó.
era um dos caminhos para Jericó. Uma das entradas, né, passava por Jericó. Então ele estava indo exatamente por ali, exatamente para abranger o máximo possível de território, levando a sua mensagem. Então ele está indo para lá, para Jerusalém, exatamente para a sua morte como Messias. Então ele está indo para lá para morrer como o Messias. E quando ele está chegando em Jericó, um cego chama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala filho de Davi, ele está usando, conscientemente ou não, ele está usando um título messiânico. Este título é do Messias. O Messias seria filho de Davi, descendente de Davi. Como ele estava indo, né? Isso vem encaixar aqui, porque ele estava indo morrer como Messias. E ele era persistente. Todo mundo mandava ele calar a boca, ele não calava a boca. Todo mundo dizia: fica quieto. Eu não vou ficar quieto. Eu quero. Olha para mim. Eu quero misericórdia. Eu quero. Ele não podia deixar passar esta oportunidade. Nós não podemos deixar passar a oportunidade de sermos sarados, de sermos curados, de sermos salvos por Jesus, mesmo que ele esteja de passagem para um outro lugar. Não interessa, eu não vou deixar de essa oportunidade me fugir. E Jesus diz: não, pera lá, vem cá. O que você quer? Olha, Jesus pergunta para o cego: o que você quer? Ele diz: que eu torne a ver. Eu quero ver de novo. Eu quero enxergar. E aqui, Jesus simplesmente ele diz: vê. Não tem palavra, seja curado, não tem toque. Não, ele simplesmente diz: vê. Isto já é a ordem. E ele fala mais, ele diz: tua fé te salvou. Não curou, salvou. Tua fé te salvou. E aí, meu amado, olha o que esse homem fez. Ele seguia Jesus, glorificando, dando glórias, dando toda e qualquer louvor para Deus. E as pessoas em volta foram contaminadas com este ar de adoração, de louvor. E eles continuavam, seguiam Jesus, dando glórias a Deus. Amém, amados? Bons estudos.